chamo Thaís, eu sou médica formada pela Faculdade de Medicina de Pouso Alegre, em Minas Gerais, e homeopata formada pela ABRA, Associação Brasileira de Reciclagem e Assistência em Homeopatia, em parceria com o Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. Tenho título de especialista pela AMB e a MHB, sou docente e membro da diretoria da ABRA e médica assistente no ambulatório escola da Clínica de Homeopatia do HSPN. A formação em homeopatia tem duração de 2 anos e pode ser feita através de residência médica ou pós-graduação. Bom, apresentação feita, vamos começar a falar de homeopatia, mas eu não tenho como começar a falar de homeopatia sem antes falar da evolução do pensamento do homem sobre a saúde e a doença. Isso é imprescindível para compreender a divergência de paradigma entre alopatia e homeopatia. Não adianta discutirmos a terapêutica sem antes discutirmos o paradigma. Vocês sabiam que foram encontrados milhares de crânios trepanados no período neolítico, espalhados pelo mundo, na Europa, na Ásia, na América? O homem neolítico tinha essa prática sem internet, sem telefone, todo mundo fazia a mesma coisa no mundo inteiro. Isso é chamado de consciente coletivo, quer dizer, todo mundo pensava em doença da mesma maneira. Pelo que se estuda, para eles a doença era um espírito que se alocava dentro do crânio do indivíduo e ficava lá provocando a tal da doença. Então a terapêutica era abrir um buraco na cabeça para que o espírito saísse. E os crânios encontrados tinham a ressecção regular, o que significa que o indivíduo sobreviveu à trepanação. Não sabemos se ele ficou bom, mas houve cicatrização. Bom, eu não vou discutir a terapêutica. A terapêutica, ela está correta. O problema aqui é a concepção de doença. Se pensa que a doença é um espírito que está preso dentro do crânio, a terapêutica correta é abrir um buraco para que ele saia, né? Essa é a questão. Nós não temos que discutir a terapêutica, nós temos que discutir a concepção de doença. A alopatia está certa? A homeopatia está certa? As duas estão absolutamente certas, né? Porque elas partem cada uma de uma concepção de doença. A questão é, será que dá para juntar isso? Será que dá para juntar esses paradigmas de alguma forma? Esse é um outro desafio. Bom, dando um salto aqui para a Idade Média, muitos artistas retrataram a chamada Pedra da Loucura. Acreditava-se que a loucura era causada por uma pedra que estava dentro da cabeça. E adivinha qual era o tratamento? Aqui tem uma visão materialista, diferente da outra, que era espiritualista. Mas no fim, se é uma pedra, eu abro o crânio e tiro a cabeça, a pedra. Então a terapêutica também está correta, né? Se tem uma pedra que provoca loucura, abre a cabeça e tira a pedra. Século XXI também se imagina que a doença é um tumor. Então você abre o crânio para tirar o tumor, né? Terapêutica correta. A questão, de novo, é a concepção de doença. Será que a doença é só um tumor? Será que se eu tirar um tumor, eu tiro toda a doença? Então, essa é uma concepção também materialista, né? E há uma semelhança bem grande em tudo isso, né? Na verdade, o ponto em comum é que a doença é alguma coisa, né? A doença é algo que não faz parte do indivíduo e que precisa ser removido. A doença não faz parte do indivíduo. Isso faz com que hoje nós tenhamos um paradigma médico que é exatamente isso. O que nós tivemos foi uma evolução tecnológica. A medicina, tecnologicamente, evoluiu muito, porque a tecnologia evoluiu. Mas a concepção de doença, ou seja, a forma como pensamos doença, não. O paradigma continua sendo materialista, tanto no micro quanto no macro. Pode ser o tumor, mas também pode ser uma bactéria, né? De qualquer maneira, é material. Inclusive, no caso das doenças mentais e as questões neuroquímicas. Será que tem problema de serotonina, de neurotransmissor? Claro que tem. Agora, o problema é a serotonina? Quer dizer, alguma coisa aconteceu para ter pouca serotonina. Por que caiu a serotonina? Né? Então, nós damos medicação para que aumente a serotonina e está tudo resolvido? Será? Além de materialista, o paradigma é analítico, né?
A partir do século XV, a revolução técnico-científica deu início ao chamado modelo biomédico, quando o mundo passou a ser explicado através da natureza mecânica dos seus fenômenos, passando a ser visto como uma máquina, que é a metáfora dominante, né, da era moderna. Inclusive o indivíduo, as pessoas, né, foram comparados também a máquinas e com isso fragmentado em partes para serem estudadas separadamente. Mas lembra Hipócrates, né? Ele dizia, né, o pai da medicina, ele dizia: não existe doença, existe doente. O indivíduo que é doente. A doença é fruto de um desequilíbrio do organismo. Ele quem começou a avaliação do paciente através de sinais e sintomas com base fundamental para diagnóstico. E segundo a observação clínica, ele propôs duas formas possíveis de tratar uma pessoa. Uma que seria por meio de medicamento, um efeito contrário ao sintoma do paciente, e a outra que administrava um medicamento semelhante ao sintoma que se pretendia curar. Um conceito que Hahnemann, o médico que desenvolveu a homeopatia, resgataria 1.700 anos mais tarde. Hahnemann tinha a mesma concepção de que a doença não é material, mas sim um desequilíbrio da força vital. Esse era o modelo dele, né? Baseado no modelo que a gente fala que é vitalista. Também tem alguns problemas, tá? Mas pelo menos não é aquela ideia de que a doença é alguma coisa. A doença aqui é um desequilíbrio do organismo, né? Então, ela pertence a ele, que quem está instável é um indivíduo. Então, esse é o fundamento, entende? E em cima dessa visão, né, e baseado na evolução da medicina desde então, porque quando Hahnemann criou a homeopatia, ele não tinha conhecimento de fisiologia, de microbiologia, de fisiopatologia, de nada. Então, baseado nessa evolução desde então, o professor Romeu Carillo Júnior, um homeopata, ele montou um outro modelo chamado Teoria dos Sistemas Complexos, que agrega esses fundamentos mais modernos à homeopatia clássica de Hahnemann e consegue explicar muitos vieses, como, por exemplo, o que é a tal da força vital. Se Hahnemann dizia que a doença é um desequilíbrio da força vital, o que é essa força? Então, hoje a gente entende essa força vital através de um prisma de 8 elementos, tá? Eu não vou falar de todos eles, mas eu vou passar por alguns pontos que eu considero muito importante e é principalmente focar na questão da autorregulação. Para isso, eu vou dar o exemplo para vocês do teste ergométrico. Como vocês sabem, o indivíduo começa sendo avaliado no repouso e depois no esforço progressivo, né? E através de uma tabela de parâmetros, é dado qual pressão é normal para aquela frequência cardíaca. Então, se a frequência cardíaca sobe, a sistólica sobe, a diastólica cai. Então, não tem uma pressão normal, né? A pressão, ela tem que estar de acordo com a circunstância. Quem percebeu bem isso foi um cara chamado Anokhin, que é um fisiologista russo. Né? Foi em cima dele em quem foi baseada a parte fisiológica e fisiopatológica dessa teoria sistêmica de Carillo que eu falei para vocês. O Anokhin, ele falava muito da questão do feedback. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que as imperfeições do meio interno é que movem a autorregulação. Quer dizer, quando algo flutua dentro do nosso sistema, é aí que a autorregulação desperta, né? E diz, opa, o que está acontecendo? Subiu, desceu, por que aconteceu isso? Está certo, está errado? Então, é essa imperfeição do nosso sistema que move a autorregulação. E a função dela é manter o sistema em equilíbrio diante de várias causalidades desencadeadoras. Para que a gente possa ter, então, uma ideia de como uma doença pode ser algo que não seja material, né? Como, por exemplo, uma falha na autorregulação. Eu vou seguir com esse exemplo da pressão arterial. Esse é um esquema que a gente fala que é um esquema da autorregulação, tá? A gente vai chamar a pressão arterial de resultado da ação, tá? Então, a pressão é o resultado do sistema, tá? Tem o receptor do resultado, que nesse caso vão ser os baroreceptores, tá? Que estão ali na crosta da aorta, né, no seio carotídeo. Eles vão levar a informação
né, para o aparelho aferidor, tá? Que no caso são os centros vasomotores cardiovasculares que ficam lá no tronco encefálico, que responde a um coordenador de ação, que no caso é o quê? O sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? Isso vai criar uma circunstância, né? É ele que vai mandar os impulsos para os órgãos efetores agirem, através de o que a gente fala que são programas de ação, que vão gerar um resultado de ação, nesse caso, da pressão arterial. Então, vamos dar um exemplo. Se tudo estiver ok, se a autorregulação do corpo estiver funcionante e a pressão tá 24/7, mais a 180 batimentos, né, de frequência cardíaca, então tá tudo ok, é algo esperado. Então, a autorregulação fala, para esse parâmetro tá tudo ok, não vamos mexer nada. Porém, se o indivíduo está com uma pressão 18/11 no repouso, então tem que fazer alguma coisa, né? Não está normal. Para isso, o coordenador de ação lá, o sistema nervoso simpático e parasimpático, eles vão se utilizar dos programas de ação, que são como se fosse uma receita de bolo, sabe? Então, é como se a gente tivesse assim, como que eu faço um bolo? Você vai lá, não pega um livrinho para entender a receita, né? Põe tanto de farinha, tanto de não sei o quê. No nosso corpo é exatamente a mesma coisa, tá? Nós também temos nossos programas de ação que são herdados e adquiridos. Então, aqui, no caso da pressão alta, quais seriam os programas que podem ser acionados para baixar a pressão arterial, né? Então, vamos lá, fazer o quê? Olha, precisa fazer uma vasodilatação, precisa aumentar a diurese, precisa diminuir a frequência cardíaca, tá? Então, através dos órgãos efetores, que tá ali, né? Artérias, coração e rins, tá? Então, nós fazemos cognitivamente, ou seja, aprendemos também esses programas de ação a nossa vida toda. Por isso que um adulto é diferente também de uma criança. O adulto tem mais programas de ação que a criança, e por isso ele resiste mais às questões ambientais, a dificuldades, né? Mais do que um bebê, por exemplo. Bom, então, a doença, ela pode ser o quê se ela não é algo material? Ela pode ser uma falha de algum desses programas de ação que eu citei, não pode? Ou alguma falha de alguma dessas vias que eu mostrei. Então, veja só, o que é a hipertensão essencial? Eu não tenho lesão orgânica, eu não tenho nenhuma lesão no rim, mas a hipertensão tá lá, não tá? É só uma falha na autorregulação, não é? É. Então, assim, eu não tenho nenhuma lesão. Então, necessariamente, eu não preciso ter uma lesão orgânica para ter uma doença. A lesão orgânica, no final das contas, é uma consequência de um processo, né? Porque quando a minha autorregulação falha, aí sim eu vou ter uma lesão orgânica. Então, ela é uma consequência de um processo dinâmico, não é material. E ela pertence, lógico, ao indivíduo. Então, vocês veem que nós vamos de uma célula ovo até um ser multicelular, a partir dessa construção que a gente chama de autopoiese. Além disso, essas mudanças constantes a quais nós estamos sujeitos fazem com que nós aprendamos alguma coisa. Então, a doença, ela pode não ser um mal em si. O Oliver Sacks, ele dizia assim, existe um papel paradoxal na doença, porque de vez em quando ela faz a pessoa ficar melhor. Mas, na verdade, a doença, ela é um caminho. Quer dizer, ela pode lesar, ela pode matar? Pode, mas ela também pode adaptar. Então, não é paradoxal. E a obrigação do médico é fazer com que o indivíduo aprenda com a doença. Que a doença não seja em vão. Aproveitar esse momento de desequilíbrio para ver se ele aprende algum programa de ação que está faltando. O sistema deve se utilizar de programas de ação herdados ou criar novos para solucionar essas inequações, né? Buscando sempre a estabilidade. Então, a doença, embora possa levar o sistema à morte, ela também pode levar à adaptação. E a homeopatia, como que se encaixa nisso? Bom, o que é homeopatia, né? Você vai dar um remédio que produz um sintoma. E esse sintoma é uma alteração de uma sensação ou uma função por parte do organismo. Então, o remédio homeopático, ele desestabiliza o sistema. A homeopatia é uma terapêutica desestabilizante.
O Hahnemann, ele dizia assim: os medicamentos homeopáticos curam porque produzem doença. A capacidade curativa do medicamento reside na capacidade que ele tem em alterar a saúde do indivíduo. Então, eu só consigo tratar se eu conseguir alterar a saúde do indivíduo. Porque o nosso sistema tem uma capacidade cognitiva, quer dizer, eu aprendo com a instabilidade. Então, se eu der uma instabilidade que é artificial, mas ela é semelhante e parecida com a natural, que no caso é a doença, e que não mate, eu consigo aprender alguma coisa com isso, né? Então, o remédio homeopático faz com que a gente aprenda. Aprenda a lidar com uma coisa parecida, que é a doença propriamente dita. O Hahnemann falava assim: eu não posso prescrever uma doença natural, porque uma doença natural, para curar outra, além de ser semelhante, ela tem que ser mais forte. No órgão, né, segue a imagem aqui ao lado, que é o tratado da homeopatia, o Hahnemann, ele cita o caso de um homem que tinha uma oftalmia e uma orquite. E ele teve varíola. Depois da varíola, ele ficou bom da orquite e ficou bom da oftalmia. Só que fica ruim, né? Como é que você vai prescrever uma varíola para um homem ficar bom de uma orquite? Mas eu tenho um remédio homeopático que produz uma doença artificial, que não é lesiva e que faz com que o indivíduo também aprenda e resolva a orquite dele como se ele estivesse tendo uma varíola, por exemplo, né? É uma terapêutica, então, cognitiva, ela está ensinando. É uma terapêutica que enxerga que a doença faz parte do indivíduo e não é um mal que necessariamente precisa ser removido. Bom, passando rapidamente pela história da homeopatia, né? Como que surgiu isso? Como que ele chegou a isso? Hahnemann era médico, ele clinicou durante algum tempo, mas ele acabou ficando muito insatisfeito com os resultados da medicina da sua época. Então, ele optou por ganhar a vida traduzindo livros, né? Livros médicos. Ele era muito inteligente, falava muitas línguas. Quando tinha 35 anos, ele estava traduzindo a matéria médica de William Cullen. E ficou intrigado com as explicações que o Cullen deu a respeito dos efeitos terapêuticos da quina. Então, ele resolveu experimentar em si mesmo, né? Para sua surpresa, ele começou a ter sintomas bastante parecidos com o da febre intermitente. E não poderiam ser atribuídos a outra coisa, porque esses sintomas eles cessavam e voltavam logo após ele tomar uma nova dose. Ele concluiu, então, que a quina era utilizada no tratamento da febre intermitente porque ela produzia exatamente sintomas semelhantes em pessoas saudáveis. Ele ficou animado com esses resultados e começou a experimentar outras substâncias também, beladona, digital, mercúrio e outros compostos, né? Apoiado nas evidências experimentais e na filosofia hipocrática, né? O Hahnemann, então, idealizou essa nova forma de tratamento, embasado na cura pelos semelhantes. Em 1796, ele publicou o Ensaio sobre um Novo Princípio para averiguar os poderes curativos das substâncias medicinais. Nesse mesmo ano, ele voltou a clinicar, tratando já os seus pacientes e aplicando essas novas ideias. A importância desse trabalho publicado reside na fundamentação da base experimental da homeopatia, no seu alicerce empírico. Denis Demarque, que foi um renomado homeopata francês, ele chegou a escrever um livro intitulado Homeopatia, Medicina de Base Experimental, infelizmente há muito tempo esgotado, que ressalta essa característica metodológica desse sistema médico-terapêutico. Hahnemann se referia ao que ele chamou de patogenesia, isto é, a capacidade das substâncias alterarem a saúde dos indivíduos saudáveis. Assim como nos ensaios clínicos de hoje em dia, na época, os experimentadores eram voluntários que passavam a ser observados após ingerirem, então, as substâncias, determinadas substâncias. E o resultado dessas observações, representado, então, pelo conjunto de sintomas produzidos, compõe o que nós chamamos de matéria médica homeopática. A matéria médica homeopática também consta com sintomas retirados da toxicologia, da farmacologia e da experimentação clínica. Qual que é o objetivo da matéria médica?
é então utilizar as substâncias experimentadas como remédios, né? Seguindo o princípio da semelhança enunciado por Hipócrates. Então ele disse: aquilo que provoca doença onde não existe, cura a doença que existe. Em outras palavras, então, utilizar algo que provoque uma doença artificial para curar uma natural, né? O pai da medicina formulou esse aforisma baseado na observação de que então determinadas substâncias provocavam certos transtornos e podiam curar os mesmos transtornos, né? Então ele se baseou na observação clínica e o que a gente pode chamar hoje de medicina baseada em evidências, né? Bom, esses dois princípios, que é o da experimentação nos voluntários sadios e a utilização de substâncias como medicamentos pelo princípio da semelhança, são os pilares da homeopatia, tá? Mas também, assim como outros ramos da ciência, por exemplo, a física, no modelo anatômico, né? A homeopatia também é constituída por uma vertente que a gente chama de construcionista, que ela é baseada nesse modelo vitalista. Então, como eu disse, o Hahnemann, ele dizia que a doença, ela não é material, ela é dinâmica, ela é resultado de um desequilíbrio da força vital, né? E a força vital tem a responsabilidade de manter o organismo em harmoniosa operação vital, com relação às suas funções e sensações. Bom, ainda tem o tema da questão das altas diluições, né? Polêmico, mas essa farmacotécnica, ou seja, essa forma de produzir medicação, desenvolvida pelo Hahnemann, além de remover os efeitos tóxicos dos venenos, ela também possibilitou a utilização de substâncias consideradas inertes. E com isso acabou elevando as possibilidades terapêuticas a um nível muito mais alto. A homeopatia, ela segue os princípios da fisiologia e fisiopatologia sistêmicas. Então, todos os órgãos e tecidos apresentam relações entre si e o ser integral também se relaciona com o ambiente em que vive. Por exemplo, veja o que acontece quando o coração perde parcialmente a capacidade de bombeamento. E o fígado, ele passa a represar o sangue para evitar uma sobrecarga cardíaca. Nesse caso, a função hepática é adaptada para favorecer o sistema como um todo, né? Uma úlcera gástrica, por exemplo, pode surgir em decorrência a um processo de estresse, uma vez que ele produz uma maior produção de cortisol pela suprarrenal, aumentando a produção de ácido clorídrico pelo estômago, além de diminuir a espessura da mucosa gástrica protetora. A homeopatia, por outro lado, ela atua diretamente sobre o órgão deficiente. No primeiro caso, por exemplo, com um cardiotônico, e no segundo, com um antiácido, né? Seguindo uma lógica de uma fisiologia e fisiopatologia linear e fragmentária. Você vê que ela vai no produto final, né? Para compreender a atuação, então, dessas duas formas terapêuticas e as suas possibilidades, primeiro a gente precisa compreender como que o organismo se mantém em equilíbrio, ou melhor, como se autorregula, né? Então, de novo, trazendo o papel da autorregulação e sua importância. A autorregulação é uma capacidade própria de todo ser vivo, né? Ela cumpre a função de manter as nossas constantes internas. Então, o que é isso? Pressão arterial, humor, por exemplo, em constante variação de acordo com a circunstância. Então, por exemplo, a pressão arterial deve subir com a frequência cardíaca, assim como o humor varia de acordo com a circunstância. Quando essa propriedade se torna deficiente, nós podemos dizer que o indivíduo está doente. A lógica do tratamento alopático é atuar diretamente sobre o órgão que deveria, né, produzir um resultado, no caso da hipertensão arterial, né? Se usa aqui, ó, um vasodilatador. Então, eu estou atuando diretamente sobre o órgão efetor, né? Se for a questão da variação do humor, eu dou um calmante, dou um estabilizador de humor, então eu estou agindo onde? Diretamente no órgão efetor. Para quê? Produzir um resultado de ação adequado.
Então, o que isso quer dizer? O medicamento alopático, ele faz aquilo que o sistema de autorregulação deveria estar fazendo, né? Mas não consegue. Já a homeopatia, então a alopatia agiu aqui. Já a homeopatia, onde que ela age? Qual que é a diferença, então, dessas duas terapêuticas? A homeopatia, ela age estimulando o sistema de autorregulação, tá? Se eu trago para o organismo uma doença artificial com um remédio que me desestabiliza, que provoca um sintoma, né, artificial. Artificial a gente fala porque não é a doença verdadeira, tá? Então, o meu organismo ele está entendendo, ele está captando através de receptores do resultado, né? E ele vai com isso estimular todo esse processo de autorregulação até chegar aqui no resultado da ação, tá? Então, ele faz com que o organismo busque um caminho adaptativo para uma possível solução do problema, para chegar num resultado melhor. Então, por esses exemplos, é bem fácil perceber que o tratamento alopático, ele consegue manter artificialmente a constante interna em níveis adequados, né? Ele consegue manter a pressão arterial no nível adequado. Ele vai lá, vasodilata, ou ele vai lá, diminui a frequência cardíaca, né? O que é extremamente importante, né? Eu não estou tirando a importância disso, tá? Só estou mostrando a diferença. E então, para quê, né? Voltando até a falar sobre isso, para preservar a integridade, absolutamente necessário, né? Que nós tenhamos essas medicações para preservar a integridade do indivíduo. Né? E a homeopatia é de forma a estimular a autorregulação, então, quando possível, né? Diminuindo, assim, o uso de remédios potencialmente tóxicos e favorecendo a cura. Então, vocês vejam que a formação do médico, ela deveria, sim, contemplar essas duas vertentes, né? Para que possam ser usados nos momentos adequados, né? Para o restabelecimento da saúde física e mental. Então, eu uso o paliativo, quem vai lá e preserva a integridade, preserva a vida, né? Produz rapidamente um resultado melhor. E eu uso também, quando possível, os medicamentos que estimulam minha própria autorregulação, né? Para que eu possa chegar a um resultado melhor. Bom, então aqui, né, é necessário escolher um único caminho? É necessário ser só alopata ou só homeopata? Não, né? Então, o médico e todo agente de saúde deve dominar ambas as técnicas, né? Como eu disse, atuar de forma paliativa quando necessário, para preservar essa integridade, né? E atuar de forma a estimular a capacidade de autorregulação quando possível. Dessa forma, a gente consegue diminuir a utilização de remédios potencialmente tóxicos e favorecer a cura, né? Então, a formação do médico e do cuidador em geral, ela deve contemplar, sim, essas duas vertentes complementares, né? Usar o paliativo, usar o curativo em proporções e em momentos adequados. Vamos falar um pouquinho de diagnóstico dentro da homeopatia, tá? A homeopatia, ela também usa da semiologia e dos exames complementares para diagnóstico. Aquela frase, vocês conhecem, do William Osler, o pai da homeopatia, pai da medicina moderna, né? Ele diz que é mais importante conhecer que tipo de pessoa tem a doença do que a doença que a pessoa tem. E essa atenção, justamente essa atenção sobre o indivíduo doente, e não somente sobre a doença, que resulta em características semiológicas bem particulares em relação à homeopatia. Embora os princípios básicos da semiologia sejam sempre seguidos, por exemplo, algumas diferenças. O item da história pregressa da doença atual, por exemplo, a gente substitui por o que a gente chama de biopatografia, ou histórico de doença e saúde, que contempla, então, desde a gestação até o momento da consulta, tá? Incluindo questões psicossociais. Essa cronologia de eventos, ela é indispensável para compreender o estado atual do indivíduo, tá? O estado atual de saúde que ele se encontra. Bom, é desnecessário falar da importância dos antecedentes familiares, né? Uma vez que o aparecimento nos descendentes, né, na pessoa, representa uma compatibilidade de tendência.
E uma vez que nada é independente do sistema, as questões cognitivas, afetivas, intelectivas também constam na semiologia homeopática. O psiquismo caracteriza o indivíduo e suas relações, tá, consigo próprio e com os outros. Muitos diagnósticos errados surgem por não se considerar as relações do indivíduo com o meio em que ele vive. Alguns tipos de comportamento infantil, por exemplo, classificados como patológicos, são, em grande parte das vezes, apenas tentativas de adaptação ao meio hostil em que vivem. A semiologia homeopática, então, ela prima pela valorização do todo junto com as suas partes e, claro, das partes dentro do todo. A homeopatia apresenta uma variedade bem grande de possibilidade terapêutica, tá? Por exemplo, no que a gente chama de instabilidade desencadeada por fator predominantemente extrínseco ao sistema, como é o caso de uma fratura, por exemplo. A gente usa o termo predominante porque nenhuma instabilidade depende exclusivamente ou do nosso corpo ou de um fator externo, tá? Os dois sempre estão presentes, em graus variáveis de importância, claro. Bom, no caso da fratura, por exemplo, além dos cuidados ortopédicos, pode ser usado um remédio homeopático específico para melhorar o restabelecimento dos tecidos afetados, então os ossos, os músculos, os nervos. Nessa hora, ninguém vai perguntar o que aconteceu na gestação, quando ele nasceu, como ele está se sentindo, né? Então é um quadro agudo, é um quadro predominantemente extrínseco, né? Então, são usados medicamentos para restabelecer ali a melhoria dos tecidos afetados naquele momento. E sim, tem remédio homeopático que ajuda na consolidação de fratura, na cicatrização de feridas. Outro caso seria o caso do que a gente chama de causalidade mista, tá? Que é o caso de uma doença epidêmica, por exemplo, tá? Onde existe um grau de importância mais ou menos igual entre o fator externo desencadeante e o individual. Nesse caso, surge a possibilidade de usar um remédio para o tratamento de uma epidemia, por exemplo. O Hahnemann, no caso da cólera, indicava 3 remédios: o Veratrum album, o Cuprum metallicum e a cânfora, na dependência da característica da epidemia. E sim, inclusive na Covid-19, tá? E o caso do que a gente chama de causalidade intrínseca, que são as doenças crônicas verdadeiras, né? Tem causa que é predominantemente, então, intrínseca, porque é onde a individualidade tem maior importância. Nesses casos, o remédio homeopático é escolhido segundo um elevado grau de semelhança com as características da doença que se pretende tratar dentro das matizes, né, do indivíduo que a apresenta. Bom, dessa breve exposição, a gente pode concluir que o tempo de tratamento homeopático está diretamente relacionado ao tipo de instabilidade que eu quero tratar, certo? O mito de que a homeopatia é boa, mas é lenta, repousa sobre o fato de um grande número de pessoas, quando procuram homeopatia, serem portadoras de doenças crônicas, né? Além de terem ainda associados uma espécie de doença medicamentosa resultante de tratamentos prolongados com drogas, né, violentas e ineficazes, que acabam modificando, né, atrofiando a autorregulação, enfim, trazendo efeitos adversos. Então, se soma o efeito, né, do tratamento com já a doença crônica de base. A homeopatia, por exemplo, nos casos agudos, normalmente apresenta resultados bastante eficazes e rápidos, né? No caso de uma gripe, de um resfriado, de uma rinite, de uma dermatite, né? Um quadro agudo. Bom, a homeopatia, ela segue um modelo de atenção centrado na saúde, tá? Colocando, então, todas as dimensões do indivíduo no centro desse paradigma. Ela tem como característica fortalecer o paciente, tanto nas suas capacidades biológicas de manutenção da saúde, como na de autocuidado, além de promover a humanização da atenção, né? A experiência vem demonstrando sua capacidade de reduzir a farmacodependência e a demanda por intervenções e emergências, diminuindo o custo dos serviços públicos e melhorando a qualidade de vida. No Brasil, a homeopatia é reconhecida como especialidade médica desde 1980 e ela vem galgando lugar de destaque na saúde pública.
Em 2007, o Ministério da Saúde passou a incluir os medicamentos que integram a farmacopeia homeopática na rede do SUS, conforme recomenda a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que foi publicada no SUS na forma das portarias ministeriais em 2006. A saúde pública brasileira está pronta para a homeopatia, né? E o desafio agora é formar profissionais bem preparados e em número suficiente para suprir a crescente demanda dos pacientes com relação a essa terapêutica, né? Que por suas características focadas no indivíduo, no seu bem-estar, sem dúvida alguma pode ajudar a modificar para melhor o cenário da saúde do nosso país. A ABRA, que é a Associação Brasileira de Reciclagem e Assistência à Homeopatia, a qual eu pertenço, ela forma e atualiza, né, médicos homeopatas, e ela tem um modelo científico assistencial, que a gente fala. Então, tanto na formação, né, de novos homeopatas, atualiza homeopatas por todo o Brasil, e tem um modelo, a prática assistencial através dos ambulatórios, tá? O Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo e no Hospital o Universitário Antônio Pedro, em Niterói, no Rio de Janeiro. As parcerias da ABRA são o NUCI, o Núcleo dos Cuidados Integrativos da Unifesp, tá? Lá no Ambulatório das Doenças Neuromusculares, e a Universidade Federal Fluminense. A ABRA tem alguns projetos de pesquisa em andamento, eu trago aqui alguns para citar para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho. Por exemplo, o protocolo de hepatite C, tratado com homeopatia para pacientes que têm contraindicação de receber tratamento alopático. Protocolo de ELA, esclerose lateral amiotrófica, protocolo de doenças epidêmicas, como dengue, zika, chikungunya, febre amarela e, com certeza, Covid-19. Bom, a grande reflexão que eu gostaria de deixar aqui é essa questão do paradigma mesmo, né? Saúde e doença. E se quisermos ter resultados melhores, a gente tem que voltar realmente ao pensamento hahnemanniano, ao pensamento hipocrático, e entender de novo a doença como uma instabilidade do indivíduo, né? O paradigma é o que está na base do pensamento. É ele que define a concepção de saúde e doença. E a terapêutica, ela está de acordo com o paradigma. Apesar dos incontestáveis avanços, né, o paradigma dominante atual ele continua sendo materialista, analítico e tecnológico. Ou seja, a doença é algo que podemos ver, não pertence ao indivíduo, portanto, ela deve ser removida, né? É necessária a compreensão do todo ao mesmo tempo das partes. É urgente visualizar o indivíduo, que significa indivisível, né, como único, constituído de mente, corpo, que apresenta, além de queixas físicas, um modo de pensar, um modo de agir e reagir, traz predisposições herdadas da família e está inserido em diferentes ambientes, né, sociais, políticos, econômicos. Então, a doença, ela tem que ser vista realmente como um caminho. As doenças têm o poder de nos lesionar, matar, mas também de adaptar, né? Portanto, ela nem sempre é o mal em si. Se ela for bem conduzida através de uma terapêutica que estimula a autorregulação, procura estabelecer o equilíbrio, diminuindo a suscetibilidade a doenças, para que o indivíduo se torne mais saudável física e psiquicamente. Bom, é desnecessário dizer que não existe nada, né, que a homeopatia não possa estar incluída num plano de tratamento. Ela é uma terapêutica centrada no indivíduo e suas intervenções são fundamentadas nele. Não há pessoa que não possa ser tratada homeopaticamente. Para quem se interessar no assunto, tá? Esse livro ele não fala só de homeopatia, mas ele mostra essa visão sistêmica da saúde e doença que eu trouxe aqui para vocês. E é isso. Então, um pouquinho de homeopatia. Obrigada.